caríssimo Padre Rodrigo, pároco da Catedral, caríssimo Padre Anderson, coordenador da pastoral da nossa diocese, caríssimos padres concelebrantes, diáconos, religiosos, religiosas, seminaristas, irmãs e irmãos que se encontram aqui presentes na Catedral, representantes dos setores aqui da nossa diocese, obrigado pela presença, sintam-se todos acolhidos. E todos que rezam conosco também pelos meios de comunicação social, principalmente os daqui da Catedral. Com esta celebração eucarística, em comunhão com toda a Igreja, damos início aqui, na Diocese de Lorena, do Sínodo dos Bispos de 2023, com o tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. O Sínodo é uma assembleia periódica dos bispos da Igreja Católica que vão a Roma a fim de manifestarem sua experiência e renovar a orientação do Papa sobre os problemas relativos à atividade da Igreja no mundo. Normalmente, os sínodos são temáticos e podem acontecer em assembleia ordinária, quando realizados dentro de um período estabelecido, normalmente de 3 em 3 anos, o Papa convoca um sínodo, ou em assembleias extraordinárias, quando não previstos dentro desse calendário. Também podem acontecer sínodos especiais, para tratar de temas específicos a uma determinada região, como foi o caso da Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos para a Pan-Amazônica, em 2019, que o Papa convocou. Ficou um pouquinho assim sufocado em vista da pandemia. A última Assembleia Ordinária dos Bispos, em 2018, teve como tema os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Agora, a 16ª Assembleia tem como tema Por uma Igreja Sinodal, Comunhão, Participação e Missão. Se reunirá para discutir o tema da sinodalidade, ou seja, um sínodo discutindo a própria essência da Igreja, buscando fortalecer a cultura da sinodalidade, isto é, do caminhar juntos como Igreja. Por isso, todo o povo de Deus será consultado. O percurso para a celebração do sínodo será dividido em 3 fases. A primeira, que teve início na semana passada em Roma, com o Papa Francisco, e hoje aqui na Diocese de Lorena, passando por 3 fases. A primeira é esta diocesana, a outra continental, que dará vida a 2 instrumentos de trabalhos diferentes, distintos, antes da fase definitiva ao nível da Igreja Universal, conforme estabelecido no Sínodo dos Bispos. Com este método, o Papa Francisco quer assegurar que o povo de Deus e todas as realidades eclesiais participem e sejam consultadas. A abertura do sínodo aconteceu em Roma, sob a presidência do Papa Francisco, nos dias 9 e 10. E sua fase diocesana começa hoje,
em nossa igreja particular de Lorena e nas demais dioceses do mundo. Portanto, a primeira fase diocesana, vamos ouvir toda a diocese, depois a continental, os 5 continentes, e depois a universal, em 2023. Após a fase diocesana, o resultado da consulta será encaminhado para as conferências episcopais de cada país, para a redação de uma síntese de todas as dioceses do Brasil, que deve ser enviada ao Vaticano até abril do próximo ano. Essa síntese será a base para a preparação do primeiro instrumentum laboris, isto é, documento de trabalho, para a segunda fase, que será a fase continental, onde receberá o resultado de todos os países que formam o continente. O resultado dessas reuniões continentais produzirá depois um documento final, que será novamente remetido ao Vaticano. A partir daí, a Secretaria-Geral do Sínodo dos Bispos preparará o segundo instrumento laboris, que será usado pelos bispos em assembleia na fase final, para termos o documento universal. Quando um grupo de representantes dos episcopados católicos de todo o mundo estarão reunidos em Roma para a fase celebrativa do Sínodo em outubro de 2023. Em nossa diocese, o processo de escuta sinodal começa hoje. A partir de agora, a equipe diocesana fará chegar às realidades paroquiais a consulta ao povo de Deus. Então, as palavras-chave do sínodo são comunhão, participação e missão. De acordo com o seu sentido etimológico, o termo grego sínodo significa caminhar juntos. Vamos caminhar juntos. O sínodo dos bispos, anteriormente, acontecia somente com os bispos. Agora o Papa abre para que sejam ouvidos todos os fiéis batizados. Bispos, padres, diáconos, leigos, religiosos, religiosas, enfim, todo o povo de Deus. A sinodalidade, caminhar juntos, expressa a participação e a comunhão em vista da missão. A missão pertence à própria natureza da Igreja. O Papa Francisco, no entanto, alerta-nos de que o conceito de sínodo, caminhar juntos, é fácil de exprimir em palavras, mas não de ser colocado em prática. É fácil de falar numa caminhada sinodal, mas é difícil de se colocar em prática. Para tanto, é fundamental retomar a eclesiologia do Concílio Vaticano II, que nos apresenta a Igreja como mistério, sinal de instrumento de comunhão com o povo de Deus. O Concílio Vaticano II esclareceu que a comunhão entre nós exprime a própria natureza da Igreja. A Igreja é comunhão. E, ao mesmo tempo, afirmou que a Igreja recebeu a missão de anunciar e instaurar o reino de Cristo e de Deus em todos os povos, e constitui o germe e o princípio deste reino na terra. A Igreja é missão.
Todos os batizados, todos nós somos missionários para a implantação do reino de Cristo e de Deus. Comunhão, participação. A participação é uma experiência da fé batismal. De fato, como afirma o apóstolo Paulo, num só Espírito, todos somos batizados para formar um só corpo. O ponto de partida no corpo eclesial é este o mais comum, o batismo. Pelo batismo, começamos a fazer parte da igreja, do corpo de Cristo. Dele, nossa fonte de vida, deriva a igual dignidade dos filhos de Deus. Somos filhos de Deus no Filho, em Jesus Cristo. Embora na diferença de ministérios e carismas, como os membros do corpo que ouvimos na segunda leitura. Por isso, todos somos chamados a participar na vida da igreja e na sua missão. Somos convidados a abraçar a nossa comunidade eclesial pelo nosso batismo. Uma igreja onde todos são chamados a caminhar juntos. É de fundamental importância valorizar a escuta e o diálogo em todos os momentos. Em pleno Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI afirmou que a igreja se faz diálogo, enfatizando a atitude de escuta. O Papa Francisco retoma esse caminho da escuta como exigência fundamental para a sinodalidade. É preciso escutar, escutar, escutar em todos os continentes e em todas as dioceses. Uma igreja sinodal é uma igreja da escuta, ciente de que escutar é mais do que ouvir. É uma escuta recíproca, onde cada um tem algo a aprender. Povo fiel, colégio episcopal, bispo de Roma, cada um à escuta dos outros, e todos à escuta do Espírito Santo. Para vivenciar a alegria do Evangelho e fazer discípulos, somos chamados a caminhar juntos, convivendo fraternalmente, trabalhando, dialogando, servindo e valorizando a dimensão comunitária da missão a ser assumida como igreja, na igreja e com a igreja. O evangelho que ouvimos de Lucas nos ajuda a entender a pedagogia de Jesus no campo da sinodalidade, caminhar juntos. Com os discípulos de Emaús, quando Jesus se aproxima deles e caminha junto aos 2 discípulos que estavam desanimados por verem suas esperanças desaparecerem. Jesus caminha conosco. Jesus caminha junto. Ele nunca nos abandona. Sínodo é caminhar juntos. Jesus caminhou junto com os 2. Exemplo do quanto é fundamental para nós colocar-se um ao lado do outro na ação pastoral, na ação evangelizadora, escutando e dialogando. Amados irmãos e irmãs, para encerrar, o Papa Francisco pediu que este sínodo seja um tempo habitado pelo Espírito, pois é do Espírito que precisamos, da respiração sempre nova de Deus, que liberta de todo o fechamento.
reanima o que está morto, solta as cadeias, espalha a alegria. O Espírito Santo é aquele que conduz a igreja. O Espírito Santo é aquele que conduz a história da humanidade. O Espírito Santo é aquele que nos conduz. Por isso, sempre na igreja invocamos, antes de tudo, a presença da ação do Espírito de Deus. O Espírito Santo é aquele que nos guia para onde Deus quer e não para onde nos levariam as nossas ideias e gostos pessoais. O padre Congar, de santa memória, recordou: não é preciso fazer outra igreja, não é preciso sair da igreja, é preciso fazer uma igreja diferente. Este é o desafio, por uma igreja diferente, aberta à novidade de Deus que lhe quer sugerir. Invoquemos com mais força e frequência o Espírito e coloquemo-nos humildemente à sua escuta até 2023, caminhando em conjunto com Ele, Criador da comunhão e da missão. Como igreja particular, vamos abraçar este sínodo com muita docilidade e coragem. Que o Espírito Santo de Deus continue iluminando a todos no caminho da sinodalidade e comunhão. Sínodo é caminhar juntos. Comunhão, participação e missão. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.